do Senhor Jesus, eu sou a tia Natália e nesse canal você encontra dicas para o trabalho no departamento infantil. No vídeo de hoje eu trago algumas sugestões de livros para você que trabalha no departamento infantil e também para você que é pai, mãe, tia, avó, pessoa compromissada com a formação cristã das nossas crianças. Eu tenho achado bem interessante alguns comentários que eu recebo aqui nos meus vídeos, que são de pessoas que ainda não trabalham nesse ministério, mas que estão procurando formas de discipular os seus filhos, os seus netos, para que eles possam crescer nos caminhos do Senhor, e louvado seja Deus por isso. O primeiro livro que eu indico para você, ele é o queridinho de quem trabalha com crianças, que é Pastoreando o Coração da Criança. É um livro que foi lançado em 2017, ele é da editora Fiel e traz as crianças como sendo parte da igreja. Muitas vezes existe uma tendência dos líderes considerarem os adultos e as crianças serem sempre um público à parte. Nessa obra, que tem mais de 100 mil exemplares vendidos, as crianças são consideradas parte do rebanho. A palavra diz que nós devemos apacentar os cordeirinhos. Então é essa missão que nós seguimos, de pensar nas crianças como sendo parte do rebanho do Senhor, que precisam ser apacentadas, conduzidas, ensinadas, para que elas possam chegar lá no céu. A segunda obra que eu indico para vocês, eu venho comentando em alguns vídeos aqui do canal, é um livro um pouco mais antigo, de 2012, mas Infância, o Melhor Tempo para Semear. E por que eu gosto tanto desse livro? Porque ele traz em si verdades bíblicas sobre o discipulado infantil, sobre pastorear crianças, sobre conduzir as crianças ao Senhor, sobre as formas de evangelizar, de conduzir as crianças à salvação. E ele faz isso com uma linguagem que é muito simples. Então é um livro que você consegue fazer uma leitura muito leve, rápida e ao mesmo tempo de muito aprendizado. Essa obra ela é dividida em 3 partes. A primeira é Porque a Infância é o Melhor Tempo para Semear, falando da urgência que se há em evangelizar crianças, sabendo que elas são um terreno fértil e que essa fase de ser um terreno tão fértil passa muito rápido. A segunda parte fala sobre os princípios para uma criança ser bem-sucedida. Então, os princípios e os valores que precisam ser passados para essas crianças. E a última parte ele vai falar sobre a garantia de bons resultados na colheita, então sobre a conversão da criança, sobre a criança crescer no caminho do Senhor e se tornar um adulto bem-sucedido. Então é um livro muito leve, mas que traz muitos ensinamentos. Já a terceira obra que eu indico para você, ela não tem uma leitura tão rápida quanto essa, ela é uma leitura um pouco mais lenta, muito mais densa, porque tem muitas informações. É o livro Instruindo o Coração da Criança, se não me engano é de 2015, eu estou em processo de leitura desse livro, está marcadinho aqui, mas ele é uma leitura que você precisa de fato dedicar tempo para que você possa entender. Esse livro aqui eu indico ele sobretudo para você que é mãe, pai, porque ele fala sobre a instrução formativa, sobre os princípios ali para se formar a criança a partir das verdades bíblicas. Então o autor ele traz conselhos sobre os ensinamentos do dia a dia, sobre a vida prática em família, sobre as questões de disciplina, como repreender o filho. Então, por exemplo, ele vai dizer que quando se repreende o filho sem que haja amor, em vez de gerar ensinamento, gera rebeldia. Então o autor se inspira nas verdades bíblicas para que possa direcionar esse processo de criação dos filhos. Então até na própria descrição do livro eu achei bem interessante que ele diz assim, ó: desde sua interação com outras crianças até a instrução e correção que recebem em casa, as crianças interpretam suas experiências a partir de uma cosmovisão que busca responder às suas perguntas fundamentais. Quem eu sou, para que existo, onde posso encontrar alegria? Por essa razão, precisamos providenciar para nossas crianças uma estrutura bíblica persuasiva e consistente para que compreendam o mundo que Deus criou, bem como o seu papel nele. Então, você já dá para perceber que ele traz ali muita informação, muito estudo e assim uma leitura essencial de verdade. O próximo livro que eu indico para vocês eu trago já como uma curiosidade, porque olhando para ele assim de cara, você vai dizer, não, foi um livro que foi lançado aí ano passado, porque ele traz um tema que é muito atual, mas na verdade ele foi publicado nos anos 2000. O livro é A Sedução dos Nossos Filhos. Então olhar para esse recorte temporal, anos 2000, e pensar que 22 anos depois nós continuamos na mesma guerra,
é bem interessante, tendo em vista que os autores já direcionavam para muita coisa que poderia acontecer, para que os pais estivessem preparados. Os autores vão dizer que as nossas crianças são vítimas de muitas estratégias, então ele vai abordar temas muito diversos, como nova era, globalização, as questões ideológicas, os currículos escolares, as formas de ver o mundo, por exemplo, a astrologia. Então ele vai dizer que há muitas estratégias e muitas coisas que tentam tirar das nossas crianças o foco. E aí eu vou ler para você aqui na própria capa do livro, na contracapa, algumas informações sobre o que você encontra nesse livro. Quando ele diz desenhos, filmes, livros, músicas, videogames e até currículos escolares que têm aí tomado o espaço que deveria ser de Deus. E aí ele vai trazer essas estratégias e o curioso é olhar para tudo isso num tempo em que a internet ainda não era a realidade. Então, nós hoje temos todos esses mesmos elementos e ainda mais a internet, para que possamos pensar no quanto as nossas crianças são atacadas diariamente. Uma coisa que eu achei bem interessante nessa obra são os 3 últimos tópicos que ele traz apresentado, que é os sintomas de que os nossos filhos estão sendo seduzidos pelas estratégias do mal, como evitar os conflitos com os filhos dentro do lar e como orar pelos filhos. Então, são estratégias que, além de alertar, também levam para uma dimensão mais prática. Os 2 últimos livros que eu quero indicar para você são bem diferentes dos anteriores. Os que eu apresentei até agora são bem teóricos, eles são livros com muita pesquisa, com muito trabalho, com muito conhecimento e que servem para que nós possamos ter mesmo essa base de conhecimento para pautar as nossas ações e o nosso trabalho para o Senhor. Esses 2 últimos livros, eles são muito mais práticos. O primeiro é Brincadeiras para o Aprendizado Bíblico. Ele é de verdade um conjunto de dinâmicas, tanto de socialização quanto de quebra-gelo, memorização, que tem como foco o trabalho nas escolas dominicais, nas EBFs, nas células, nas classes de culto kids. Então ele vai trazer as dinâmicas com objetivos, com fundamentação bíblica e tudo com atividades muito simples. Então não é nada que você precisará gastar milhões para isso. São atividades feitas com material local ali da sala de aula. Então ele vai trazer, por exemplo, abrir em qualquer página, tá? A dinâmica que conseguimos. E aí ele traz aqui o nível de energia que a criança vai precisar utilizar nessa atividade. Baixo, esse aqui é médio, tá? Baixo, médio e alto. O local, se é dentro ou fora da sala de aula. E aí ele vai trazer a habilidade que é trabalhada. Por exemplo, nessa, relembrar a história da Bíblia. Os materiais, bíblias, cartões e pincel de quadro. Preparação, o início do jogo e algumas dicas para essa realização. E aí ele traz a própria ilustração de como vai ser mais ou menos quando aplicado no contexto de sala de aula. Então são muitas dinâmicas e elas são organizadas também por tipo e por temática. Algumas vão ser sobre a alegria, por exemplo, para que possa promover esse quebra-gelo, animar um pouco as crianças. Por exemplo, esse daqui, ó, jogos de aplicação prática, amizade. Então todas as dinâmicas que vêm depois são sobre amizade e dá para ser utilizada ali de acordo com o tema daquele dia, de acordo com a aula que se pretende realizar. O último, seguindo a mesma linha do anterior, é o grande livro do artesanato bíblico. Gente, esse daqui foi um achadinho. Eu encontrei na Consciência Cristã quando esteve aqui na minha cidade. E eu comprei sem saber muito bem o que era, mas ele é um livro de atividades práticas, de artesanato simples, para que se possa levar para as classes de escola dominical e tudo mais. E aí ele traz na própria capa, para uso em escolas dominicais, EBF, grupos familiares, festas infantis, etc. Então a capa dele, ó, já traz aqui algumas indicações do que vai ter. E aí ele tem o conteúdo, são 100 trabalhos manuais para complementação do ensino bíblico, com materiais econômicos e fáceis de encontrar, isso é importante. Projetos interessantes aí para o tema bíblico e projetos que vão desde a educação infantil até o 7º ano ali mais ou menos da educação. Então ele traz os moldes também para ser reproduzido e ele vai trazer algumas ideias que são bem legais de executar para que as crianças possam estar fixando ou produzindo junto do professor os materiais para aquela aula. Eu trago aqui como exemplo para vocês, quando eu tenho caixa de teatro, Jonas e o Grande Peixe. O tempo que você vai precisar para executar essa tarefa, que é 35 a 45 minutos. O material que você vai usar, o que é que a criança precisa ter, nesse caso uma caixa vazia de cereal ou uma caixa de sapato, pazinhas de madeira, e aí ele vai trazer os materiais que precisa para ser realizada essa atividade. Em seguida, a preparação, como montar um ambiente para produzir junto da criança, a instrução que você vai passar para as crianças, como você vai ensinar elas a fazer. Então tem aqui, ó,
Imagine o que Jonas viu enquanto estava dentro do grande peixe. Dentro da abertura da caixa, ele vai ensinar, tá? Cola e retalhos de papel seda para formar um cenário parecido com o que você acha que Jonas viu dentro do peixe. Então, olha o quanto isso vai longe ali com a criança. Ele vai parar, refletir, se colocar naquela mesma situação para que possa reproduzir também. Então, no final, ele traz os desenhos de como vai ser feito, a porção bíblica, tá? O que é que a Bíblia diz sobre essa história. E o mais legal é que ele também traz os moldes. Então, vem aqui, ó, o molde do grande peixe, a parte de abrir para Jonas estar aqui dentro. E aí é bem legal de executar essas tarefas junto das crianças. Então, só com material bem simples mesmo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os nomes desses livros aqui na descrição do vídeo ou também fixado aí no primeiro comentário para que você possa ir dar aquela olhada. Se você conhece outros livros que são essenciais para esse trabalho com o departamento infantil, comenta aqui também, diz pra mim, eu quero ler. Se você já leu algum desses livros que eu indiquei, ou você tem esses livros, conta aí sua experiência, conta aí o que você aprendeu com ele, para que nós possamos trocar esses conhecimentos e todos nós seguimos trabalhando aí nessa obra que é tão linda. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, me encontra lá, Tia Natália Oficial, onde eu estou sempre conversando, dando dica, respondendo direct, ajudando você com o departamento infantil e que Deus te abençoe.